Ok, bom, primeiramente eu queria dizer o seguinte. Eu recebi uma portaria na semana passada, me recolhendo, me afastando do quarto DP. A portaria não traz a motivação pela qual estava sendo recolhido. Está aqui, se os senhores quiserem ter acesso a ela, está aqui. Me recolhendo do quarto DP sem motivar, sem dar a razão do meu recolhimento. Em seguida, eu tomei conhecimento pela mídia, pela imprensa, que eu estava sendo afastado sob a suspeita de participar de manobra do cartorário Maurício Sampaio para tirá-lo da cadeia. E que o inquérito que foi instaurado aqui dentro da mais absoluta lisura, registrado, né, teria dado aso à soltura do Maurício. Quero mais uma vez afirmar que quem soltou foi a Justiça, não foi o Manuel Braz. Pois bem, na mídia tomei conhecimento também que o depoimento de Marcos Vinícius teria sido pré-fabricado, teria sido forjado, e que eu teria colhido a assinatura dele na cela, na carceragem. Que eu estaria forjando o documento. E que ele, Marcos Vinícius, não tinha ciência do que ele assinou. Não é isso? Está na imprensa? É isso que foi noticiado? Pois bem, quero dizer aos senhores, e aí eu vou pontuar isso. Primeiro, a minha ida naquela delegacia foi precedida de um expediente, de um ofício, de um memorando, comunicando o delegado que respondia interinamente por aquela delegacia, dizendo, olha, eu estou indo aí na parte da tarde, no período vespertino. Ora, se eu faço um expediente dizer que eu estou indo no período vespertino, intui-se que eu estou oficiando na parte da manhã, para ouvir o Marcos Vinícius, ok, colega? Mandei passar um fax, está aqui. Senhores, por favor, depois, documentem isso aqui. O horário que eu passei esse ofício para o doutor André, que estava respondendo interinamente pela delegacia. Porque se o titular sai, então a delegacia fica acéfala? Não fica. Alguém tem que responder pela delegacia. E no ofício eu já digo, olha, delegado André Botezini, respondendo interinamente pela delegacia de homicídios. Olha, vejam os senhores, não foi da calada da noite, não foi pelos corredores, sem o conhecimento da autoridade cuja a custódia estava vinculada ao preso. Foi comunicado. Na parte da tarde, lá estive para ouvir. E já antevendo a possibilidade de ser perseguido como estou, eu gravei a entrevista. Agorinha, daqui a alguns instantes, nós vamos analisar essas imagens. Eu quero que os senhores tirem as próprias conclusões das ilações dos senhores. Que o preso foi tirado, acompanhado pelo doutor André, que nos recebeu muito bem, nos acolheu muito bem, como deve ser mesmo. Foi lido, relido, translido para o preso toda a notícia crime. E ainda perguntei, está tudo bem? Está tudo bem. Em momento nenhum ele invocou ou solicitou a presença do advogado dele, o que não interfere na essência do trabalho nosso. Em momento nenhum ele poderia ter invocado o direito constitucional de permanecer em silêncio. Também não fez. Olha, então está normal. Isso é normal. Ouvirmos pessoas na casa de prisão provisória, nas outras delegacias, com relação a fatos que tramitam nas nossas delegacias. Mais ainda, ele disse que não tinha conhecimento do conteúdo. Parece uma providência divina. Eu pedi para que ele lesse a parte que interessava. Que é essa aqui. Senhores, me desculpem. Muito pequenininha. Ele leu com vagar. É verdade, Marcos Vinícius, que você está sendo acusado, que você está sendo procurado, melhor dizendo, desculpe, por pessoas ligadas a Maurício Sampaio, para te ameaçar, para você mudar a versão dos fatos? É verdade que você está recebendo dinheiro para você mudar a versão dos fatos? Ele disse tranquilamente, não, não é verdade, é mentira essa afirmação.
Se referiram à afirmação feita por Lorena, viúva do Valério Luiz. Divagou muito. Eu perguntava algo para ele, ele divagava. Os senhores vão ver, ele até desacredita na competência do próprio advogado dele, os senhores vão ver. Eu fui muito ético, não fui como o doutor Sebastião Gonçalves, me desculpe. Fui muito ético, não, você não pode desacreditar no seu advogado, porque a coisa sua é complicada. Leia novamente, você concorda com isso? E sem perguntar, sem indagá-lo, os senhores vão ver, ele disse, olha doutor, eu não conhecia Maurício Sampaio. Foi ele que disse, antes mesmo do indagá-lo. Então, veja, ele em momento nenhum assinou esse documento na cela. Em momento nenhum foi forjado, foi pré-fabricado. Aliás, ele me corrige na hora que eu estou ditando para o escrivão. Doutor, o senhor pôs no plural, no geral. É só uma pessoa que eu estou me referindo. Como que esse documento foi pré-fabricado? Eu pergunto aos senhores. Então, para encerrar, eu quero convidá-los agora para nós assistirmos. E aí eu queria que os senhores assistissem a mídia na íntegra, para afastar essa acusação maldosa. Eu suponho que tenha sido por isso, de ter afastado um delegado de polícia que tem prestado, há mais de 35 anos, uma larga folha de segurança pública desse Estado, e os senhores que têm acompanhado nosso trabalho são testemunhas. A palavra de um marginal, mentirosa, porque mentiu para a corregedoria, serviu para jogar, execrar perante a opinião pública, com a vida de mais de 35 anos de alguém que dedica exclusivamente à Polícia Civil. Queria mais ainda, diante disso que tem ocorrido, que a polícia é taxada de corrupta, que é taxada de forjar documentos, que é taxada de torturadora. Queria pedir aqui ao senhor secretário de Segurança Pública, um homem que tem uma experiência larga nessa área, senhor secretário, institua no seu governo a obrigatoriedade de toda a unidade policial ter uma câmera para filmar depoimentos de testemunhas, de presos, para evitar que a nossa polícia seja taxada de corrupta, de torturadora, de forjadora de documentos. Eu te peço, faço um apelo para o senhor, e eu vou receber isso com muita naturalidade, porque quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei com lisura, nunca torturei, nunca bati de preso. Então eu quero fazer essa solicitação para o senhor. E mais, isso aqui é um desabafo. Até ontem, eu era o maior defensor da PEC 37, quem sabe o que se trata vai poder me entender. Intransigente defensor da PEC. Mas vejo, agora, depois de tudo que me aconteceu, que assiste razão aos ilustres promotores de justiça de Goiás e do Brasil em ser contra a PEC. De votar contra a PEC 37, por quê? As polícias brasileiras estão desacreditadas. Basta a palavra de um marginal para afastar um delegado da delegacia que tem trabalhado diuturnamente em favor da sociedade. Quero dizer mais ainda. Só um instante, por favor. E mais ainda, daqui a pouco os senhores vão me perguntar, já vou antecipar. Por que o senhor foi lá, ouviu ele, o preso no nome do seu adjunto, doutor Everaldo? Eu já estou preparado para responder. Então já vou antecipando isso para o senhor. Fui, sou titular, sou delegado concursado do Estado de Goiás. Doutor Everaldo, delegado concursado do Estado de Goiás. O titular pode avocar, ele pode intervir, ele pode trabalhar em equipe. Ora, se alguém intimado aqui pelo doutor Everaldo, ele não está no momento, não foi o caso, eu vou deixar a pessoa embora, não vou vir, e vice-versa, isso ocorre. Agora, o que se é de questionar é você não ser delegado, concursado como eu sou, como o doutor Everaldo é, como muitos delegados competentes são do Estado de Goiás, e precisar contratar um Sherlock Holmes de Paracatu para investigar um caso tão sério como esse do Maurício Sampaio. E assinar, investigar. Eu estou falando isso que a mídia disse. Aí é vergonhoso para a instituição. Depõe contra a instituição. Tem razão da PEC.
os promotores ser contra a PEC. Aí é vergonhoso. Assinar, investigar, se intitular um alienígena. Olha, depois de 88, o delegado de polícia tem assento da Constituição. Não pode ser delegado de calça curta mais. Ninguém pode intervir de outro Estado, não sendo delegado, para isso é intervenção do Estado no outro. Então isso é vergonhoso, que nós temos que questionar, e espero que o doutor Fernando Krebs, que vai tomar conhecimento, já está investigando, olha isso mesmo realmente com muita lisura. Aí é vergonhoso. E aí, se houve então, os senhores perguntam, alguma irregularidade, que seja então punido 99% dos delegados estaduais do Brasil que assinam pelos colegas. Então, vou convidá-los agora para assistirem à mídia e os senhores vão tirar suas próprias conclusões.